Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 40. Nosso título da mensagem de hoje é Paz em meio à tempestade. Amém? Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ler do 35 ao 40. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Vocês sabem qual é o lugar que é a popa? A parte de trás. A proa é a parte da frente. A popa é a parte de trás do barco. Dormindo sobre o travesseiro, eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor não se importa que vamos todos morrer? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece, fica em silêncio. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Essa timidez é no sentido de covardia, de medo mesmo, os caras estavam apavorados. Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, como é bom iniciar a nossa semana podendo descansar nos teus braços, podendo sentar como Maria para ouvir a instrução do nosso mestre, a instrução daquele que tem nos guiado como pastor aos pastos verdejantes de descanso e às águas tranquilas de repouso. Vem falar conosco mais uma vez, que possamos não somente compreender, mas viver o poder da fé, o poder de descansar, o poder de confiar, o poder de ter o Senhor como a nossa esperança. E aqueles que têm atravessado e enfrentado tempestades severas, ventos fortes, ondas agitadas, aqueles, Senhor, que estão perdendo o controle da sua vida, tamanha agitação. Deus, aqueles que a água já está entrando no barco e eles estão desesperados, achando que vão naufragar. Que nesta manhã o Senhor se levante, o Senhor desperte, assim como o Senhor fez o vento se acalmar e as ondas se calarem. Que nessa manhã haja calmaria, calmaria na alma, calmaria na mente, calmaria daquilo que são as agitações, inquietações da vida do teu povo, porque o Senhor está conosco, o Senhor está no nosso barco, o Senhor está nas nossas vidas. E nós confiamos em Ti para chegar do outro lado da margem. Nós cremos que Tu estás conosco, por isso nós chegaremos ao nosso lugar de destino e o propósito pelo qual nós existimos. Por isso nós agradecemos, porque nesta manhã estamos no melhor lugar de Florianópolis, na Tua casa e diante da Tua presença. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Glória a Deus.
Essa passagem, esse episódio, tem tudo a ver com o tema que Deus colocou no nosso coração para esse mês de julho, descanso. Ele estava na beira da praia, e uma das palavras que Deus nos confirmou, Hannah, eu estava para o início do ano de 2022, pastorear uma igreja em Paulo Lopes. Nós já tínhamos passado por lá em 2013, e o povo estava na expectativa, começamos a ir ministrar alguns cultos lá, e de repente Deus começou a mudar a rota, Deus começou a mudar a embarcação, e disse: eu não quero vocês lá, nada contra Paulo Lopes, nós amamos a cidadezinha de Paulo Lopes, nunca achei que ia morar numa beira de BR, e quando me vi, estava morando na beira da BR, quando o caminhão passava, tremia a casa toda, e quer ver aquelas motos de 1000 cilindradas que passavam na beira do meu portão. Foi. Mas é só a primeira semana, na segunda eu já dormia, nem sabia que estava passando na BR. E foi um tempo abençoado que tivemos em Paulo Lopes, mas quando Deus nos começou a soprar o vento do Espírito, eu disse: Senhor, eu preciso que o Senhor confirme esse chamado e esse sonho. Nós não queremos assumir nada na emoção, a gente quer direção e palavra. E começamos a orar com alguns casais da igreja, e Deus surpreendeu e não surpreendeu, porque no fundo o nosso espírito já sabia do que Deus estava tratando e trabalhando, enfim. E Ele nos deu uma palavra de confirmação que Ele queria a gente aonde a gente sempre cresceu e sempre esteve, na praia. Por isso que, para nós, a nossa praia é família e a nossa onda é Jesus. Não é slogan, não é camiseta, mas é o nosso estilo de vida. Então, Jesus também amava a praia, Jesus também amava estar com o povo, e ali ensinando eles na beira da praia, a multidão obviamente vinha para ele, porque queria milagre, queria bênção. E aí Jesus falou para os discípulos: entrem no barco e vamos para o outro lado. Há uma diferença de multidão e de discípulo. Aonde nós estamos? Junto da multidão, que quer as mãos, que quer as bênçãos, que quer os presentes, ou nós queremos a presença de Jesus? Há uma diferença. A multidão fica na areia. O relacionamento com Jesus é superficial. Você já foi criança, ou se você é mãe e pai, sabe que o Duda vai ser o próximo salva-vidas de Florianópolis? Não? Só bombeiro? Mãe, para salvar a vida. Está ali a Sargento Krieger. Como é que você ensina as crianças? Água no umbigo, sinal de perigo. Então, geralmente a gente vai com as crianças com água até o joelhinho, canela. Porque fica ali não oferece perigo. Ali tu tem a segurança porque tu tens o controle. Mas quando você vai ao alto mar, você vai lá para o outside, lá não dá pé, lá é fundo. Lá nós perdemos o controle. Se você, num dia de Natal, criar uma expectativa de Papai Noel e presentes, você acha que a criança vai estar mais preocupada com a tua presença, papai e mamãe, ou com os presentes que o Papai Noel vai trazer? É natural. A criança vai abrir um olho, vai brilhar pelo presente. Mas quando a gente cresce um pouquinho, e às vezes a vida é cíclica, e aí você já não tem mais os teus avós no teu Natal, às vezes você já não tem mais os teus pais no teu Natal, porque a vida... E aí você, puxa vida, não quero presente, eu queria a presença deles. A presença é mais importante do que os presentes. E quando o relacionamento é muito superficial, as pessoas entopem de presente, mas não têm a presença. E uma das coisas que Deus tem nos dado como valor aqui na Ohana é comunhão. Às vezes, mas a Ohana tem muito evento, mas os nossos eventos não é para arrecadar dinheiro. O último evento, eu, pastor Guto, tirei do meu bolso quase R$2.000.
do meu bolso, não foi do caixa da igreja. Pastor Guto, tive prazer. Eu digo, nós vamos fazer a festa. Nós vamos bancar para que a gente possa celebrar os 3 anos da Ohana. Não falo isso para me gloriar. Eu falo isso porque eu valorizo a presença, a comunhão. E quem foi lá nos 3 anos de Ohana sabe que eu estou falando o dia gostoso que a gente teve de comunhão, de comida e de oração, de palavra, de louvor. Porque nós somos família. A família tem que estar junto. Não adianta dizer que a família morando distante só por videoconferência. Não, está junto. E Jesus disse para a multidão, para os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Para os discípulos. Que a multidão sempre vai ficar nos presentes, na bênção. Mas os discípulos vão entrar no relacionamento. Os discípulos vão querer águas mais profundas. Os discípulos vão querer a presença. E aí no meio dessa travessia, no meio dessa jornada, do nada começou a fechar o tempo, literalmente, e começou a entrar uns ventos muito fortes ao ponto de levantar ondas grandes, ao ponto de começar a entrar na embarcação água. E enquanto os discípulos, alguns deles eram pescadores, sabiam manejar a embarcação, enfim, lidar com algumas situações adversas, algumas tempestades. Enquanto eles tentaram, eles se esforçaram ao máximo para conseguir manter o barco na rota. Mas eles perceberam que chegou o momento que não tinha condição, estava fora do controle deles. E quando o barco estava começando a dar sinais de naufrágio, de afundar, eles lembraram. Quem estava no barco? Jesus. Só que Jesus estava onde? Na popa, na parte de trás do barco, e o texto é tão lindo e específico que deixa ali claramente. Estava dormindo num travesseiro. Olha o sono pesado de Jesus, gente. O barco chacoalhando e onda. Quem já andou de barco aqui, já navegou, sabe o que eu estou falando. Eu pego onda, eu sou surfista. Uma vez um amigo meu falou, pastor, vamos pescar. Eu tenho uma lancha, vamos ali para a Ilha das Aranhas, ali para a Praia Mole, lá tem umas garopas. Eu falei, vamos, não vai enjoar? Eu digo, não, eu surfo, tiro de letra. Quando ele parou a lanchinha que ficou aquele... E o estômago começou a embrulhar, eu falei, não. Tá enjoado? Dá uns mergulhos para ver se melhora. Eu mergulhava, voltava e eu digo, meu Deus, vamos embora. Não, pô, como é que nós vamos sair sem peixe? E eu na linha tentando pegar. Para pescador eu sou um bom surfista. Jogava a linha e puxava. Aí daqui a pouco a linha não veio, deve ter trancado lá embaixo na pedra, me ajuda aqui. Puxa! Comecei a puxar, daqui a pouco começou a vir um negócio marrom lá de baixo, uma garopa de 6 quilos. Pastor, o senhor não pode mentir, hein? Isso é história de pescador. Cheguei em casa com a garopa de 6 quilos, a família passasse foi na peixaria. A minha avó fez um caldo de garopa que não sobrou nem o baguinho do olho da garopa, que eles arrebentaram a garopa toda. Mas eu enjoei, gente. Agora imagina Jesus deitado no meio de todo esse caos e ele estava dormindo, gente. Como? Pelo amor de Deus. Por que ele conseguia dormir diante de toda essa tempestade, Fabinho? Porque ele é o príncipe da paz. E os discípulos se apavoraram. Por quê? Porque Jesus estava atrás, obviamente eles estavam na frente tentando ainda ter o controle da embarcação. Isso acontece conosco, gente. Quando o mar está calmo, não se faz bom marujo. Já dizia o velho pescador lá da Praia da Armação. E muitas vezes nós temos a tendência de temos o controle da situação. Enquanto nós estamos no controle, as contas estão pagas, estou com saúde, a vida está boa, estou morando em Floripa,
Aleluia, glória a Deus. Mas quando o vento começa a soprar mais forte, começa o barco a balançar, a onda do teu lado ser maior que o teu nível, começa a entrar água no barco, tu começa, óbvio, a te apavorar. Por quê? Porque está saindo do seu controle. Está fugindo das tuas mãos o controle. Você não tem o que fazer porque você sabe que vai afundar. Meu casamento está saindo do controle, a minha vida financeira está escapando das minhas mãos, eu não tenho o que fazer mais, meu Deus do céu, eu vou morrer. A gente brinca, mas quantas pessoas estão vivendo essa situação hoje? E aí buscam uma fuga. Pode ser uma bebida, pode ser um remédio, pode ser uma droga. Para fugir da realidade, para fugir da tempestade, para ver se acalma, para ver se dá um barato, para ver se dá um... É assim ou não é? É assim. Só que os discípulos lembraram, Jesus está no barco, vamos acordar ele. E aí desesperados acordaram Jesus. E Jesus acorda, a primeira coisa que Jesus faz foi o quê? Lembram? A gente leu o texto? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando acordou, Thalita? Foi tomar um shot de desintoxicação, um suco verde? Não? Detox? Muito bem. A primeira coisa que Jesus fez foi repreender o vento e acalmar as ondas. E quando tudo voltou a ficar manso e tranquilo, aí Jesus virou para os discípulos e disse: homens, por que tanto medo? Por que vocês não têm fé? E aí eles, com medo, se questionavam: quem é ele? Que até o mar, as ondas e os ventos, ele manda. Ele tem um controle da natureza. Quem é ele? Você já se perguntou quem é Jesus que está no teu barco? Por que muitas vezes a gente é mais influenciado pelo medo e o desespero do que pela nossa fé nele? Você já aprendeu aqui conosco que o maior inimigo da nossa fé é exatamente o nosso medo. E há um episódio de uma família, a família de Lázaro, se você quiser abrir comigo. Só vou pegar o Marcos capítulo 5, verso 35 e 36. Bota na NVT, ô cabeludo. NVT? Obrigado. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher... Qual é a mulher? A mulher do fluxo de sangue, que havia 12 anos com hemorragia, ela tocou nas vestes de Jesus, foi curada, lembra? Chegaram mensageiros da casa de Jairo, líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Imagina o pai receber uma notícia dessa. Deus me livre. Deus nos livre dessa notícia. Imagine o caos, a tempestade na alma e na mente desse pai. O desespero, o frio, o vazio, sei lá o que passou no interior e na alma desse pai. Para que continuar incomodando o mestre? Ele tinha ido até Jesus, pedido socorro e pedido: Jesus, vamos lá na minha casa que a minha filha está muito doente e eu creio que tu pode curar ela. Jesus, porém, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, olha as palavras de Jesus para o pai: Jairo, não tenha medo, apenas creia. Você pode dizer isso para essa pessoa importante para Jesus estar do teu ladinho? Não tenha medo não, crê somente. Ou nós vamos afundar com medo, ou nós vamos chegar na outra margem vencendo, superando a tempestade com fé. Qual barco nós estamos? O barco do medo
ou o barco da fé que Jesus está conosco? Que quem anda num barco cheio de fé não é o Titanic, mas vai afundar. Jó capítulo 3, verso 25 e 26. Pode manter na NVT. 3, 25 e 26. Jó. Tem gente que acha que foi Deus que tirou tudo de Jó, né? Mas porque não lê Bíblia, porque se lê Bíblia vai ver que não foi Deus que tirou nada de Jó. Foi o diabo. Mas por que o diabo teve abertura e legalidade na vida de Jó? Ah, porque Deus permitiu. Isso é uma linguagem muito corriqueira dos irmãos dentro das igrejas, né? Querer, de certa forma, por tabela, responsabilizar Deus pelas coisas erradas. Quem é pai aqui vai permitir que alguém quebre o braço do teu filho? Ah, o pai não quebrou, mas permitiu. Ficou, mas pega mais assim. Isso. Quebra com gosto para ver se agora ele para de ser tão arteiro. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. Acharam? O que sempre temi, o que eu sempre morri de medo, veio sobre mim. O que tanto receava, o que tanto me preocupava, me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Por mais que Jó era um homem que temia Deus, que se relacionava com Deus, mas ele também se relacionava com o medo. Jó abriu as portas da casa dele. Ele morria de medo. Ai meu Deus, se um dia os meus filhos morrerem. Ai meu Deus, se um dia eu perder todas as minhas propriedades, os meus animais, essa vida próspera que Deus me deu. Ai meu Deus, e o dia se eu... Ai, eu não posso... não tinha descanso. Aí o diabo falou, não pediu nem licença, né? Já entrou com os dois pés. Foi filho, foi... Só não perdeu a mulher. Quem nunca teve medo de perder a abençoadinha do lado dele. Que eu acredito que se ele tivesse medo de perder aquela gata, ele tinha perdido também. Mas como ele não dava tanto valor para a mulher dele, foi a única que foi poupada pelo diabo. Ô, pastor, pegou pesado. Então valorize mais a tua companheira, valorize mais a tua esposa. Boa. Deus quer que a gente tenha tamanha confiança nele. O barco vai sofrer vento forte, gente. O nosso barco vai ter onda agitada, às vezes vai entrar água. Pastor, mas o barco foi feito para não entrar água. Pois é, mas se a gente está atravessando, se a gente está indo a águas mais profundas, qualquer momento pode bater um vento e vai entrar água no barco. E aí? Nós não podemos esquecer que as coisas podem até fugir do nosso controle, mas não fogem do controle de Deus. Diga comigo, Jesus está no meu barco. Eu vou chegar do outro lado. Amém? Por isso Deus quer nos ensinar a ter paz em meio à tempestade. Salmo 91, versículos 1 e 2. Pode voltar para a RA, revista e atualizada. O que habita não é o que visita. Visita no máximo é 3 dias, né, gente? É igual peixe, se passar de 4 já vai feder. Então, se tu receber visita em casa, ora para que eles no máximo fiquem 3 dias. Ou se você for fazer visita, fica no máximo 3 dias. E descansa. Aonde?
a sombra do Onipotente, a sombra do Todo-Poderoso. Diz ao Senhor, meu refúgio e o meu baluarte, o meu escudo. Deus meu, em quem confio. Então o salmista está dizendo, eu me escondo e me refugio na sombra do Todo-Poderoso. Sombra, só usa ela quem está próximo. Não tem como tu desfrutar de sombra fora. Galera que gosta de praia no verão sabe que eu estou falando 34 graus, se você não se botar debaixo de um guarda-sol, tá lascado. Não tem sombra longe do guarda-sol. Tem que estar debaixo do guarda-sol. Então, é isso que o salmista está dizendo. Quando eu estou debaixo do guarda-sol, que é Deus, eu estou protegido. Eu estou guardado. Tem até aquele enigma que a gente pergunta para as crianças pequenas, né? O que é que passa pela água e não se molha? Passa pelo fogo e não se queima. O que é? O que é, Lu? Você que é uma mulher que lê muito. Muito bem, Lili, língua grande. Tá devendo um brigadeiro. Você não fala o brigadeiro, né? Fala. Mas não pode falar essa palavra. É a sombra. Mas de onde é que eles tiraram esse enigma, pastor? Da Bíblia. Não, aí também não. Aí o senhor já foi longe demais. Isaías 43. Não sei o que a Graça fez com o Duda, que ele tá todo torto, todo manco. Meu Deus. Tu tá muito violenta, guria. Ele correu 20 quilômetros. Eu tô incrédulo diante disso. Tu correu 21, Duda? Nem Israel vi tamanha fé. Rapaz. Acharam Isaías 43? 43. Do 1 ao 3. R.A. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Olha que coisa linda, gente. Quando o povo estava diante do Mar Vermelho, o exército de Faraó atrás deles, e o povo começou a murmurar de Moisés, né? Não tinha nem chego na terra prometida. Tá, Moisés, tu nos tirou do Egito para morrer aqui na beira da praia. A multidão, né? A multidão está sempre reclamando. A multidão nunca tem um relacionamento com Deus. E aí Moisés foi orar, foi acordar, foi despertar. Porque o que os discípulos fizeram no barco? Foram acordar Jesus. Ou seja, quando a gente vai falar com Jesus, a gente vai orar. Despertar Jesus é buscar, é se aproximar, é orar. E aí Moisés foi orar. Deus, e agora? Tem um mar na nossa frente, tem um exército para nos matar atrás. E agora? O que Deus falou para Moisés? Diga ao povo que marche. Água! Hello! Coloca o teu cajado. E quando ele colocou o cajado, Deus soprou um vento a noite inteira. E de uma forma sobrenatural abriu um corredor no meio do Mar Vermelho. E o povo de Deus passou a seco no meio do mar.
porque à sombra do Todo-Poderoso eles estavam caminhando. E aí quando o exército entrou no mar, o mar fechou. Os próprios geólogos já encontraram no fundo do Mar Vermelho vestígios de carruagem, de rodas do exército egípcio. Eu não precisava dessa prova real do que está escrito na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Mas já que está lá, às vezes tem uns irmãos que precisam ter uma confirmação maior do que está escrito na Bíblia, né? Então, a própria ciência já comprovou que teve gente que morreu lá debaixo da água do Mar Vermelho. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha, por dizer, nós não vamos nos dobrar diante desse Deus, nós só nos dobramos diante do nosso Deus. E o rei ficou tão indignado que mandou acender e aumentar 7 vezes o fogo na fornalha. E quando eles foram jogados na fornalha, a Bíblia diz lá em Daniel que a única coisa que queimou foram as amarras e as ataduras. Os 3 jovens estavam livres e eles identificaram um 4º homem que tinha a semelhança do Filho dos Deuses. Eles não foram queimados porque Jesus estava com eles na fornalha. Não tenha medo. Confia, creia, descansa. Porque quando você vai despertar Jesus e ele se levanta para acalmar e pôr fim à nossa tempestade, o que você vai fazer? Vai deixar Jesus assumir a proa do barco, o comando e a direção da navegação. Você vai se posicionar para se colocar atrás, na popa, e lá atrás na popa tinha um travesseiro, ou seja, quando nós despertamos Jesus, é porque ele vai agir e nós vamos descansar. É assim que funciona. Olha o que diz o Salmo 127, verso 1 e 2. Vou botar o cabeludo para trabalhar mais um pouquinho. Bota na NTLH. Nova tradução da linguagem de hoje. Ele não é nem mais estagiário, né? Já está aí há tempo já. Já é o subgerente. Tem que arrumar mais uns 3 estagiários aí, tio Frank. Da mais que vai sair de licença maternidade. Se o Senhor, Deus, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar e construir. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais. Fala, Deus. Para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde. Pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Ô, pastor, gostei disso aí, é de Deus. Hein? Pena que tu não dorme no sentido de descansar e confiar como deveria. Porque quanto mais nós estiver na popa, mais Deus vai estar na proa. Quanto mais você botar a cabeça e descansar, mais Jesus vai estar trabalhando para pôr fim às tuas guerras. É assim que funciona. E tem gente que no meio dessa travessia fica tão estressado e tão apavorado que morre. De tanta preocupação e estresse. Coração explode. Tamanha adrenalina e incomodação. Vai adiantar? Não vai. Não é mais fácil descansar? Não é mais fácil confiar? Tu que é todo ansioso, tu já está aí todo... Respira. Respira fundo e faz. Ó, escuta o passarinho. Escuta o passarinho. Os pombos, eles correram com o pombo lá.
Os pombos, a turma correu, botaram um produto aí na janela. Os pombinhos não vieram mais, tadinho. Mas os passarinhos continuam na oração da manhã com a gente aí. Jesus disse, não ande ansioso por coisa alguma. Observem os pássaros, observem as flores. Elas não trabalham, mas estava vindo tão bem. Não pode elogiar. Elas não fazem a própria roupa, mas nem Salomão em toda a riqueza se vestiu tão lindo e tão formoso quanto essas flores. Se Deus cuida da flor e do passarinho, não vai cuidar de vocês. É muita presunção nossa achar que, desculpa, a gente tem que ser mais humilde para ir lá acordar Jesus. Jesus, está afundando o negócio aqui, eu não vou dar jeito não. Me ajuda, me socorre. O Senhor disse que eu vou chegar do outro lado. Eu preciso descansar. Então a palavra para nós hoje, nessa manhã, João 14:1 na NVT. Não deixem que seu coração fique aflito, angustiado, agoniado. Jesus dizendo, creiam em Deus e creiam também em mim. Esse é o segredo daqueles que vão a águas mais profundas. Esse é o segredo daqueles que não são multidão, porque a multidão vai viver preocupada, a multidão vai viver ansiosa, a multidão vai... Porque o relacionamento dela com Deus é só as bênçãos, é só os presentes. Elas não têm profundidade. Eu me relaciono com a pastora Ruth já fazem mais de 30 anos. E por mais que às vezes dá vontade de botar ela no octógono e nós fazer 3 rounds de vale tudo, ela é a minha melhor parte. Ela é o que eu não sou. Porque nós temos intimidade, nós nos relacionamos nesses anos. Aprendemos a nos respeitar, aprendemos a extrair o melhor que ela tem e o melhor que eu tenho. Por isso tem dado certo. Não é que a gente é perfeito, não. Tinha tudo para dar errado, porque a gente é tudo errado. Cheio de defeito e limitação. Mas nós convidamos Jesus para fazer parte dessa jornada, dessa travessia, desse barco chamado casamento. E até aqui nós estamos seguindo para o outro lado. Porque Jesus está no barco. E a gente tem aprendido a descansar em Deus. Amém? E para encerrar, para a gente orar, o pessoal do louvor já pode vir. Eu quero ler com você também Isaías 64:4. Esse você tem que saber de qual é salteado. Esse tem que estar na ponta da língua e dentro do coração. Isso é tarefa para você, Sargento Krieger, você que gosta de tarefas. Isso. Missão dada, missão cumprida. Pode ser na ARA, revista e atualizada. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quanto mais nós descansar em Jesus e na obra que ele realizou lá na cruz do Calvário, mais nós vamos ter paz, mais nós vamos confiar, mais nós vamos descansar nele. E, consequentemente, mais Deus vai trabalhar sobre as nossas vidas. Pastor, mas parece fácil. Mas é. A gente que complica. Mas e se... Lembra quando Lázaro estava morto? Quando Jesus chegou, atrasado 4 dias. A Marta e a Maria chorando, de luto. As duas falaram as mesmas coisas para Jesus.
Mas se tu tivesse chegado antes, não teria acontecido isso. Aí Jesus disse para elas assim: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Lázaro, vem para fora. Não é o se da nossa condição, é o se da fé, é o se confiar, é o se descansar. Porque aí é quem vai trabalhar e quem vai realizar é Deus. A gente só tem que tirar a pedra. Jesus falou: tirem a pedra e deixa o milagre comigo. Fecha os teus olhos. Curve a tua cabeça por um instante. É manhã de a gente acordar Jesus. Dizer: Jesus, eu sei que tu está na minha vida, eu sei que tu está no meu barco, mas o vento está forte demais. Está começando a entrar água na minha embarcação. Me ajuda. Acorda. O Senhor não se importa que a minha vida está perecendo. Eu estou aflito, eu estou angustiado, eu estou preocupado, porque saiu do meu controle, fugiu das minhas mãos, e agora não há mais o que eu posso fazer, mas eu creio que tu podes. Eu creio que tu podes. Me ajuda, levanta. É manhã de você acordar Jesus. É manhã de você falar com o Pai. E não tem problema nenhum você ter humildade. Não tem problema nenhum você se humilhar e dizer para Deus: Deus, eu não consigo, mas eu confio que tu podes. Eu creio que o Senhor é poderoso para acalmar esses ventos fortes, abaixar essas ondas agitadas, a me ajudar a chegar do outro lado. Me ajuda, Senhor. Eu preciso de paz em meio à tempestade, e tu és essa paz em meio à minha tempestade. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal